Os Caras Malvados 2, lançado esse ano, por si só já é um filme muito bom, superando o primeiro filme de 2022. Mas você sabia que ele poderia ter sido muito melhor ainda? Então venha comigo, pois eu sou Eli e esse é o Animações Incríveis. E vamos ver cenas de storyboards que não chegaram à versão final da animação. Mas antes, solta a vinheta aí. Geralmente, numa pré-produção, algumas cenas chegam a ser colocadas em storyboards antes de serem animadas e irem para o corte final. É assim qualquer produção cinematográfica em formato de filme, filme de animação, telefilme, entre outros. O mesmo acontece em curtas e séries também. Porém, algumas dessas cenas não vão para o corte final, seja por conta do tempo do filme, por desentoar em relação ao roteiro, ou só porque é uma cena ruim mesmo. E em Os Caras Malvados 2 não foi diferente. Vamos ver algumas dessas cenas. Simbora! Sabe aquela cena em que o Sr. Lobo liga para Diane enquanto ele e sua gangue estão foragidos? Pois é, era para essa cena ser completamente diferente. No storyboard animado que vocês estão vendo, a repórter informa sobre o fato dos caras malvados estarem foragidos após serem acusados do roubo do cinturão e que todos já estavam esperando por isso, exceto a governadora. Que repórter filha da mãe, hein? Diane está assistindo tudo pela TV enquanto os policiais estão fazendo uma investigação, enquanto ela tenta consolar o mascote do grupo, alegando que ninguém está assistindo isso. Em seguida, um policial tenta colocar o mascote dentro de um saco de evidências, e com raiva, Diane exclama que ele não é uma evidência. Só imagina ela rosnando para esse policial nessa cena. Logo, o assistente da governadora vai até a raposa, alegando que um tio havia ligado para falar com ela. Imediatamente, Diane atende, já imaginando que fosse o Sr. Lobo e vai até um local menos movimentado. Lobo começa a se desculpar para Diane, pois nessa versão, Lobo e Diane haviam programado um encontro entre eles e o Lobo não havia aparecido. Ironicamente, Diane pergunta o motivo das desculpas, afinal ela adorava comer palitinhos de pão enquanto o date dela estava no torneio dos lutadores iniciando uma revolta. Nervoso, Lobo pergunta se ela havia visto isso na televisão, e Diane responde que se Lobo estava tentando mudar a sua imagem diante da população, ele não deveria sair cometendo furtos. Note que lá no fundo, o furgão que eles utilizaram na fuga está visível, e algo começa a acontecer com Tubarão e Piranha que do nada somem da cena. Em sua defesa, Lobo diz que não foram eles que cometeram o roubo, e surpreendentemente Diane, apesar de decepcionada pela não realização do encontro, acredita no Lobo. Ele pergunta se ela está falando sério, e a governante diz que sim, deixando-o muito feliz. Afinal, Diane diz que ele e seus amigos estão trabalhando duro para realmente continuarem na linha, e que não iriam jogar tudo isso pelos ares. Em seguida, ela pergunta se alguém pode ter armado isso para eles, pelo qual Lobo diz que talvez seja a mesma pessoa que roubou a Magufinita. Diane pergunta o que é isso, e o líder dos ex-caras malvados diz que é apenas um metal raro e maluco. Logo após passar uma viatura e Lobo se esconder, tal qual na versão final, ele confirma que quem quer que seja está atrás desse metal. Diane diz para Lobo e os demais ficarem escondidos e não confiar em ninguém, enquanto ela tenta investigar o que está acontecendo. Em seguida, a raposa chama a atenção de Lobo, brincando, dizendo que se ele furar outro encontro mais uma vez, ela fará questão de colocá-lo atrás das grades. Ou será que ela estava falando sério, hein? Ainda assim, é uma cena bem diferente da cena fofinha que foi para o filme, não é? Bom, Lobo concorda e demonstra novamente estar feliz por Diane dar-lhe uma segunda chance de encontro e principalmente por confiar nele. Após encerrar a ligação, Lobo vai em direção ao furgão anunciar as boas notícias, porém ele encontra todos desmaiados, como na versão final. Susan foi responsável por isso, Lobo conclui que a curva foi responsável por toda a armação e antes que atirasse o tranquilizante, Susan alegou que ele deveria ter aceitado a balinha. Outra cena que ficou de fora foi a cena em que no passado Kiri tentou ser uma cara malvada. Pois é, em um flashback foi possível ver a felina animada diante dos caras malvados, tendo um determinado tempo para convencer o grupo a aceitá-la. Ela não está indo bem, então Kiri entrega um monte de planos ambiciosos para cometer os maiores crimes que a humanidade havia visto. Um desses planos seria sequestrar o Taj Mahal, a famosa construção da Índia, que é uma das 7 maravilhas do mundo.
No fim, a sua candidatura é recusada, e após se despedir, Lobo e os demais começaram a rir da Kiri. Que cena cruel, hein? Bom, no fim das contas, a Redinha, ou Senhorita Tarântula, foi aceita para integrar a equipe, enquanto a Felina ficou de fora. Agora alguns storyboards que não chegaram a ser animados, como essa cena onde todos adoraram ver o primeiro beijo entre Lobo e Diane. Parece até a Fandom quando viu essa cena no cinema. Mais uma cena é Lobo e Diane enquanto treinam se encarando apaixonadamente, enquanto um dos capacetes está com um coraçãozinho. A cena seguinte é Diane treinando, e a próxima é a raposa olhando de forma repreensiva para os caras malvados. Notem que ela está encostada numa moto, provavelmente dela. E a cena que mais me chamou a atenção. Um storyboard onde aparentemente o Sr. Lobo foi aceito como gerente do banco e teve uma arma apontada para ele. Posso supor que é a Kiri apontando a arma para ele. Para você, qual o contexto dessa cena, hein? O filme já é muito bom, imagine se pudesse contar com essas cenas. Com certeza, teríamos um filme bem diferente da versão final. Se eu achar mais cenas, esse vídeo terá uma parte 2, fechou? No demais, muito obrigado pelas visualizações, confiram a playlist com os vídeos acerca dos caras malvados, incluindo uma análise completa do filme, com spoilers, e a evolução do relacionamento entre Diane e Lobo, que é o vídeo mais assistido do canal. Além disso, veja a sugestão de vídeo mais recente. Muito obrigado pela visualização e nos vemos em um próximo vídeo. Até!